Então, vamos falar hoje um pouquinho sobre a teoria da relatividade. O que é essa teoria da relatividade? Na verdade, é uma teoria que foi estudada por um físico alemão chamado Albert Einstein. E é interessante porque foi um conjunto de estudos em que ele fala da relação entre o tempo e o espaço, mostrando que os dois são bem relativos. Como assim? Para Einstein, o tempo não é um valor universal, mas ele está relacionado, é relativo para cada observador, além também de estar ligado ao espaço. Então, tempo e espaço estão ligados, mas é relativo para cada observador. Pense, por exemplo, nessa situação: você vai pegar um ônibus, em alguns lugares é chamado de coletivo, né? Vamos supor que você dá uma corridinha para poder não perder esse ônibus. Então, o tempo para você vai passar um pouco mais devagar. Por quê? Porque você emprestou um espaço para esse tempo. Então, o tempo é como se ele passasse um pouco mais devagar para você. Mas imagine que você está numa nave ultrassônica, tipo aquelas de filme de ficção científica, né? E você se aproxima de atingir a velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo. Então, para você, o tempo simplesmente é como se não fosse passar, porque você emprestou quase todo o seu espaço para esse tempo. Estranho, né? Parece um pouco difícil de entender, mas é uma teoria super verdadeira. E nós vamos ver nessa aula por que essa teoria tem fundamento. Então, vamos prestar atenção. Para Einstein, se você está parado, é como se o seu espaço ficasse zerado. Então, o seu tempo vai passar na velocidade máxima que ele atinge, que é a velocidade da luz, de 300 mil quilômetros por segundo. Mas o que fala exatamente essa teoria da relatividade? Na verdade, uma complementou a outra, são duas teorias. Nós temos a relatividade geral e temos também a relatividade restrita. A relatividade restrita diz que a velocidade da luz é sempre constante em todo o universo, sempre vai ser 300 mil quilômetros por segundo. Já a teoria da relatividade geral, ela já fala de uma distorção que ocorre no tecido do espaço. Vamos ver um exemplo. Então, vamos imaginar que o espaço seja um grande lençol de malha, essa região listradinha de vermelho. O Sol é essa grande massa e essa grande bola massiva. Então, essa teoria diz que o espaço-tempo é como esse tecido flexível. Os objetos nele, como o Sol, os planetas, distorcem, ou seja, fazem uma curvatura nesse tecido. E essa distorção é o que nós chamamos de gravidade. Quanto maior for o objeto, mais o espaço-tempo é distorcido, como vemos nessa ilustração. Então, segundo Einstein, a presença de massa no universo provoca uma deformação no espaço. Pense no espaço como se fosse um grande lençol de malha. A presença de objetos massivos, como por exemplo os planetas, eles deformam, provocando uma curva nesse espaço ou nesse lençol. Olha no exemplo a seguir como se isso acontecesse. Imagina que o espaço fosse um lençol de malha e o Sol fosse um objeto massivo, né, uma bola bem massiva, bem pesada, ali no meio. Ele vai curvar o espaço de tal forma que ele vai provocar com que todos os outros astros girem ao redor dele. Se eles perdessem a energia, eles iriam de encontro ao Sol. Vocês vão ver isso no exemplo agora. Mas isso não acontece no universo. No universo, eles não perdem a energia. Na verdade, quanto mais velocidade eles têm, mais energia eles passam a obter. Nós vamos ver isso também através de uma fórmula que Albert Einstein descobriu, de que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, existe uma energia relativística, a gente vai ver isso também em a fórmula. Então, olhem bem no exemplo como que essa teoria da relatividade explica essa gravidade que existe no espaço. Como é que os objetos massivos conseguem provocar uma curvatura nesse espaço? Assim, fazendo com que cada planeta ou cada
né? Cada coisa que exista tem as suas próprias órbitas no espaço. Vamos ver agora, nessa experiência. Prestem atenção. Dobrar o espaço-tempo, fazendo uma curvatura. Então, quanto maior a massa, mais vai dobrar esse espaço-tempo, esse lençol, que é como se fosse um lençol de malha. Olha só, foi colocado agora um objeto com uma massa maior no meio, olha a curvatura que ele fez. Se tiver outros objetos, eles também vão responder a isso. Você põe um outro objeto ali um pouco menor e ele vai sentir a atração daquele maior. Ele vai se mover. A Terra também exerce um pouco de influência sobre o Sol, mas é muito pouco, porque a massa dela é muito pequena em relação ao Sol. A Lua também exerce uma influência na Terra, mas a gente não leva tanto em conta porque é uma força pequena em relação aos objetos, aos astros mais massivos. Agora, se acontecesse de alguém dar um empurrão nesse outro astro, uma força, olha só o que vai acontecer, ele vai orbitar o astro maior. Ali no caso, no exemplo, ele está perdendo a energia, mas isso não acontece no universo, no espaço, porque eles estão em alta velocidade. Sabe-se que o Sol, ele não está parado. A Terra, ela gira no seu próprio eixo a 1.600 km por hora. E o Sol gira, ele orbita o centro da Via Láctea a 850 km por hora. Isso é muito rápido, né, gente? E sabe-se também que, de acordo com a teoria da relatividade geral, quanto mais movimento um astro tem, ou quanto mais rápido ele se movimenta, ele vai provocando ondas gravitacionais. Como exemplificar essas ondas gravitacionais? É como se você desse uma descarga no banheiro. Ela vai girar em elipse, assim, provocando ondas. Então, é mais ou menos isso que acontece no espaço. Vamos ver um exemplo do que são ondas gravitacionais. Agora iremos fazer uma exibição de um balde com água, uma furadeira. Isso são as ondas gravitacionais. Isso que está fazendo aqui é a rotação da massa. De acordo com a teoria da relatividade, quanto mais próximo você vai chegando da velocidade da luz, menos vai passar o seu tempo. O seu tempo vai passar mais devagar. Quanto mais próximo você chega da velocidade da luz, vai haver uma contração do comprimento. E quanto mais próximo você chega próximo da velocidade da luz, você vai ganhar ainda mais energia. Consequentemente, vai ganhar mais massa. E existem fórmulas que realmente confirmam isso. Talvez você já tenha ouvido falar também do caso do paradoxo dos gêmeos. É uma forma de entendermos melhor o que acontece em velocidades mais próximas à da luz. Vamos ver um pouco dessa história do paradoxo dos gêmeos. E ela é uma teoria bem interessante porque explica por que existe um atraso nos relógios atômicos do GPS. Se esses relógios não fossem ajustados, haveria uma confusão aqui na Terra por causa do GPS. Vamos entender também o porquê disso. Prestem atenção na história do paradoxo dos gêmeos. Ela tem tudo a ver com a teoria da relatividade de Albert Einstein. O paradoxo dos gêmeos é um experimento mental envolvendo dilatação temporal, que é uma das consequências da relatividade restrita. Nele, um homem que faz uma viagem ao espaço numa nave de grande velocidade voltará em casa mais novo que seu gêmeo que ficou. Sejam dois gêmeos A e B idênticos, estando o irmão A em uma nave espacial na qual ele vai viajar a velocidade muito próxima à velocidade da luz, enquanto o outro B permanece em repouso na Terra. Para o gêmeo B, a nave está se movendo e por conta disso ele pode afirmar que o tempo está correndo mais lentamente para o seu irmão A, que está na nave parado. Analogamente, o gêmeo A vê a Terra se afastar, pelo que ele pode, da mesma forma, afirmando que o tempo corre mais lentamente para o B. Vamos entender agora. Que ficou na Terra, os anos passaram mais rápido.
Aqui nós temos a gêmea A, que foi fazer uma viagem para o espaço, e para ela o tempo passou mais devagar. Então, apesar de parecer bastante convincente essa história do paradoxo dos gêmeos, ela tem suas limitações. A primeira delas, e a principal, o corpo humano não é capaz de suportar acelerações tão altas quanto essa. O máximo de aceleração que o ser humano conseguiria suportar seria 50 metros por segundo ao quadrado. Mas se isso fosse possível, como nos filmes mostram, o que aconteceria se alguém corresse tão rápido quanto o Flash? Pensa aí. Agora, com respeito ao sistema do funcionamento do nosso GPS, existem dois fatores que são estudados. Um dos fatores é a questão da gravidade, né? Porque eles estão bem além da superfície da Terra, então eles vão sofrer menos os efeitos da gravidade. Outro fator que provoca, que também tem que ser estudado no GPS, é porque eles estão numa velocidade de translação, né, ao redor da Terra de 14 mil quilômetros por hora. Então, isso também vai trazer uma diferença no ajuste dos relógios atômicos que são usados no GPS. Vamos ver. Então, essa menor influência da gravidade no GPS faz com que o seu tempo corra com uma aceleração de 45 microsegundos a mais. Parece pouco, mas faz diferença. E por ele estar numa velocidade tão alta, né, de 14 mil quilômetros por hora, igual a gente aprendeu na teoria da relatividade, quanto mais rápido, então menos vai passar o seu tempo. Mais devagar vai passar o seu tempo. Então, como eles estão numa velocidade bem alta, o seu tempo tem um atraso de 7 microsegundos. Então, essa diferença de 45 microsegundos, né? Porque ele está sem a gravidade. E 7 microsegundos de atraso vai provocar uma diferença de 38 microsegundos nos relógios atômicos do GPS em relação à Terra. Isso poderia provocar um caos no sistema de localização que nós utilizamos aqui através do GPS. Então, o que deve ser feito? Esses relógios têm que ser ajustados para poder agirem com precisão. Se isso não fosse feito, nada funcionaria bem. E isso provocaria, gente, uma confusão, um erro gigantesco de até 10 quilômetros todos os dias. Imagine só, você pega o seu smartphone e vai ver a sua localização através do GPS. Ele vai te dar uma localização com dezenas de quilômetros em erro da distância, se essa teoria da relatividade fosse ignorada. Então, é necessário levar em conta todas essas questões ao fazer o ajuste desses relógios que têm que ser vigiados com constância, né? Periodicamente é feito esse ajuste para poder não ter esse erro, né, em relação ao GPS que orienta, né, a nossa localização aqui na Terra. Então, viu como que a teoria da relatividade é algo real? É algo que parece às vezes um pouco difícil da gente entender, mas é algo necessário. Então, essa é uma aplicação dessa teoria da relatividade. Tem muitas outras aplicações. Essa é uma das mais comuns, né, para a gente vivenciar essa teoria da relatividade de Albert Einstein, desse físico, né, tão assim espetacular, né, que descobriu isso através de seus estudos no decorrer dos anos. Então, vamos ver agora algumas das fórmulas que nós vamos utilizar estudando essa teoria da relatividade. Vamos ver a contração do comprimento, a dilatação do tempo e também a massa relativística e também a energia relativística. Então, a primeira fórmula que nós vamos ver agora é com respeito à dilatação do tempo, como foi explicado na teoria dos gêmeos, né? Em velocidades próximas à velocidade da luz, o seu tempo passa um pouco mais devagar. Então, vamos comprovar isso através de fórmulas da física, que é uma ciência exata. Vamos lá, primeira teoria, dilatação do tempo. Vamos lá.
dilatação do tempo. A dilatação do tempo, ela propõe que o intervalo de tempo marcado por um observador parado é maior do que aquele marcado por alguém que está em movimento. A fórmula é essa daqui, ΔT do que está parado é igual a ΔT do que está em movimento, dividido por raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Os elementos da equação são ΔT0, esse zerinho é para mostrar que é o intervalo de tempo marcado pelo observador parado, aquele que está parado aqui na Terra, né, em algum lugar. O ΔT é o intervalo de tempo marcado por aquele que está em movimento, né, próximos da velocidade da luz. O v é a velocidade do corpo que está em movimento e o c é sempre velocidade da luz, que nós vamos usar 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Olha o exemplo. Agora sim. Vamos ver um exemplo da teoria da dilatação do tempo. Uma pessoa parte numa viagem espacial de 10 anos, então serão 10 anos. Essa viagem vai durar 10 anos. E ela está com uma velocidade de 70% da velocidade da luz. Então, 70% de c, porque c é a letra que representa a velocidade da luz. Após encerrar essa viagem, quanto tempo terá transcorrido para uma pessoa em repouso em relação à Terra? Então, nós temos uma pessoa que está em repouso aqui na Terra. Esse é o ΔT aqui na Terra, em repouso. E nós temos uma pessoa que está viajando há 10 anos lá no espaço. Logo, vamos usar essa fórmula, ΔT em repouso, vai ser igual ao ΔT ou T, né? Algumas podem usar o T, sem problema, não tem problema algum. Sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, o tempo em repouso aqui na Terra, eu não sei, é esse que eu quero descobrir. Mas eu sei que é 70% da velocidade da luz. Logo, eu não vou usar porcentagem. Eu vou transformar esse 70% em 70 dividido por 100, 70%, que é a mesma coisa que 0,7 da velocidade da luz, tá? Não pode esquecer desse Czinho, não, porque é da velocidade da luz. Então, não posso esquecer desse Czinho, tá? 0,7 da velocidade da luz. 70% é a mesma coisa que 70 sobre 100. Agora, vamos continuar. ΔT é igual a 10, que é o tempo que passou lá no espaço viajando. 1 menos velocidade ao quadrado, né? Então, a velocidade que eu tenho é 0,7 c, porque o c é da velocidade da luz, tudo vai ficar dentro do parêntese, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Continuando, 10. Nós podemos fazer como se fosse R$1 aqui, né? Para ficar mais fácil. 0,7 ao quadrado vão dar 0,49. C ao quadrado eu poder tirar do parênteses. Ó, eu coloquei 0,7 ao quadrado, que é 0,49, e o c ao quadrado, que é c ao quadrado aqui, para poder tirar do parênteses, sobre c ao quadrado. Continuando, ΔT igual a 10. O que eu posso fazer com esse c ao quadrado e esse c ao quadrado aqui, ó? Ó, que maravilha, cortou, já eliminou uma coisa na hora de resolver. Então, vai ficar raiz quadrada de 1, R$1 menos 0,49 centavos, né? Então, vamos continuando. 10. R$1 menos 49 centavos vão dar 51 centavos. Faz como se fosse R$1, gente, para ficar mais fácil da gente poder entender. Aqui é 1 inteiro menos 49 centésimos, que vão dar 0,51 ou 51 centésimos. Logo, essa divisão vai dar 10 dividido... A raiz aproximada aqui vai dar 0,7, mais ou menos. Logo, a aproximação vai ser de 10 dividido por 0,7, 14 anos. Então, novamente, a teoria foi comprovada.
Ao passo que se passam 10 anos no espaço, aqui na Terra vão se passar 14 anos de acordo com essa fórmula da dilatação do tempo. Então, esse é apenas um exemplo, tá? Não pode esquecer dos parênteses para poder não errar. Eleva o número e depois eleva a letrinha C e tira o parênteses. Espero que tenha entendido esse exemplo. Vamos continuar. Agora é contração do comprimento, representado pela letra L. Assim foi proposto que o comprimento de um corpo, medido em outro referencial em relação ao qual está se movimentando ou se movendo, é sempre menor que o comprimento medido inicialmente. Então, vai haver uma contração do comprimento. Vamos ver aí na fórmula. L é igual a L', raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Onde L é o comprimento do objeto em movimento, esse L'zinho aí, esse L apóstrofozinho aí, é um comprimento do objeto em repouso. O V é a velocidade, né, relativa. Vamos e o C é a velocidade da luz. Então, da contração do espaço ou do comprimento. Vamos lá, uma pessoa no interior de um trem que viaja a 0,5 c de velocidade, ela está viajando a uma velocidade de 0,75 c. E dali mesmo ela mede o interior, o comprimento de um dos vagões e encontra o valor de 10 metros. 10 metros. Continuando, uma pessoa parada numa estação do trem mede o comprimento do vagão, determinando o tempo em que ele leva para passar por uma marcação feita na estação. A pessoa multiplica a velocidade do trem por esse intervalo de tempo e encontra o tamanho do vagão. Qual é esse valor do comprimento que a pessoa mediu? A pessoa que estava do lado de fora do vagão. Então, nós já temos o comprimento de alguém que estava no vagão e que mediu lá, e o comprimento que nós queremos saber da pessoa que mediu fora do vagão. Então, vamos ver. O comprimento real, né, que é a pessoa que estava dentro do vagão. A fórmula é 1. Então, nós temos o comprimento de alguém que estava fora, um observador. O comprimento de alguém que estava dentro do vagão, né? Esse L aqui representa esse comprimento. Raiz quadrada de 1 menos a velocidade do trem ao quadrado sobre C ao quadrado, que é a velocidade da luz ao quadrado. Então, vamos ver qual vai ser o comprimento que nós vamos descobrir. L igual a 10... 1 menos, qual é a velocidade? 0,75 c, porque é 0,75 da velocidade da luz. Então, aqui tem que ser tudo ao quadrado, o czinho também, sobre a velocidade da luz ao quadrado. L vai ser igual a 10 vezes 1 menos, quanto que vai dar 0,75 ao quadrado? É só fazer 0,75 vezes 0,75, que vão dar 0,562 c ao quadrado sobre c ao quadrado. O que eu posso fazer? Ó, cortar. Continuando, L vai ser igual a 10 vezes 1 menos 562 milésimos, que vão dar 0,43. L vai ser igual a 10 vezes raiz quadrada de 0,43, ou seja, 10 vezes aproximadamente 0,6. L vai ser igual a 6 metros aproximados, né? Tudo é um valor aproximado aqui. Então, para um observador do lado de fora, que não está viajando a essa velocidade, né, que foi dada no exercício, o trem vai parecer um pouco menor, com contração do comprimento, e vai parecer 6 metros, né, ao invés de 10 metros, que seria o seu comprimento real. Ok? Esse é um exemplo da contração do comprimento ou do espaço. Vamos continuar.
Agora a massa relativística. A massa de um corpo nada mais é do que a inércia desse corpo. Dessa forma, esse m0 da fórmula corresponde à massa de um determinado corpo em repouso em relação a um sistema de referencial inercial. E m é a massa com velocidade. Olha a fórmula, o m, a massa com velocidade, o m0, a massa em repouso, sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, que é a velocidade da luz. Observem aí as explicações das letras da fórmula: m, massa em movimento, m0, massa em repouso, v, velocidade do corpo e c, velocidade da luz sempre. Vamos ver um exemplo agora. Vamos ver um exemplo agora da massa relativística ou da massa relativista. Vamos supor uma partícula cuja massa em repouso é de 60 gramas. E ela é acelerada a partir do repouso até atingir 60% da velocidade da luz. 60% de c, que é a velocidade da luz, no vácuo. Na situação final, a massa da partícula será igual a? Então, no final, qual será a sua massa? Lembrando que quanto maior a velocidade, mais aumenta a sua inércia, consequentemente, fica com uma massa maior. Então, vamos continuar aí fazendo o exercício. M igual a m0 sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Já foi dado no exercício a massa em repouso, 60 gramas. Já foi dado no exercício a velocidade, 60%. Não vou usar porcentagem, vou transformar em número decimal, 60 sobre 100, que vão dar 0,6 c, né? Porque é da velocidade da luz, não pode esquecer desse czinho, não. Ao quadrado sobre c ao quadrado. Vamos tirar do parêntese. Zero vírgula 6 ao quadrado vão dar 0,36. Coloca o czinho ao quadrado também, agora o parêntese vai embora, tchau para ele. O que eu faço agora? Ó? Pode cortar o seu quadrado com o seu quadrado. Então, vamos continuar. 1 menos 0,36. Vamos pensar em R$1. R$1 menos 36 centavos vão dar 64 centavos. Olha que maravilha. Então, m vai ser igual a 60. Raiz quadrada de 64 vai dar 0,8. Então, 60 dividido por 0,8 vão dar 7,5. Então, essa vai ser a minha ou melhor, 75, né, gente? 75 gramas. 75 gramas. Então, confirmou-se que uma massa menor, quando ganha energia, ao passo que aumenta a velocidade, né? Ela vai ficar com uma inércia ou uma massa maior, de 75 gramas, que foi nesse exercício, de acordo com essa velocidade que ela adquiriu. Espero que tenha entendido. Agora, E é igual a mc ao quadrado. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Vamos ver essa fórmula um pouco mais. mc ao quadrado. É uma fórmula bem comum, talvez já tenham visto estampadas em camisas, né? Escrita em alguns muros. Essa fórmula mostra que a energia é igual à massa, que é o m, vezes o c, que é a velocidade da luz, ao quadrado. Isso quer dizer que objetos com massas pequenininhas podem adquirir uma energia gigantesca em velocidades próximas à da luz. Essa teoria também foi estudada por Albert Einstein, da energia relativística, mostrando que energia e massa são equivalentes. Infelizmente, algumas pessoas usaram essa fórmula para produzir coisas ruins, como, por exemplo, as bombas de Hiroshima e Nagasaki.
uma pequena porção de massa de alguns materiais podem produzir uma quantidade gigantesca de energia. Veja, por exemplo, o que aconteceu nessa bomba, né? Essa bomba tem a Little Boy e tem a Fat Man, que foram as duas bombas que foram, né, lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Olha só como que essa teoria, infelizmente, essa fórmula foi usada da forma errada nessa produção das bombas atômicas. Então, segundo essa teoria de Einstein, a massa ela se tornou uma forma de medir a quantidade de energia que se existe em determinado objeto. Por exemplo, as usinas nucleares, elas utilizam, né, essa fórmula na obtenção de energia, mas isso na forma correta. Ao se construir uma bomba atômica, eles descobriram, usando essa teoria de Albert Einstein, que um pouquinho de massa de algum material pode provocar uma energia sem precedentes, destruindo até mesmo cidades, que foi o que aconteceu com a bomba de Hiroshima. Para vocês terem uma ideia, nessa bomba foram usadas apenas 0,69 gramas de urânio. E olha a quantidade de energia que foi liberada. Destruiu uma cidade. Outros exemplos para vocês terem uma ideia dessa energia que é contida na massa quando ela é multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, são, por exemplo, da gasolina. Por exemplo, a gasolina, né? Ela é capaz de gerar 33 milhões de joules de calor por cada litro utilizado. O que é joule? Joule é a unidade de medida de calor. Então, essa energia que vem da gasolina é exatamente da queima de combustível, que vai gerar o calor e os gases para fazer o veículo funcionar. Então, cada litro de gasolina é capaz de gerar 33 milhões de joules. Mas e se fosse possível com que a gente pudesse aproveitar cada átomo da gasolina? Se a gente pudesse esmagar cada átomo da gasolina para poder gerar energia para a gente poder movimentar o nosso carro. Nós conseguiríamos simplesmente, gente, gerar a quantidade de 70 quintilhões de joules de calor. Isso equivale a 2 bilhões de vezes mais de energia de calor. Ou seja, se seu carro faz 10 quilômetros por litro de gasolina, ele faria simplesmente 20 bilhões de quilômetros em um único abastecimento. Então, olha a quantidade de energia que existe dentro de um átomo de gasolina. É uma pena, né, que a gente não consegue aproveitar e nem tem muito interesse das pessoas em aproveitar toda essa energia, porque senão ia acontecer um certo declínio no sistema capitalista, né, que existe hoje. Então, isso é para a gente ter uma ideia da quantidade de energia que existe na massa, nas matérias que existem hoje. Exemplo da energia relativística, ou é igual a mc ao quadrado. Na detonação de uma bomba atômica se observa 1 quilo. Então, ou seja, nós já temos a massa, 1 quilo de urânio 235. Apenas 10% se transforma em energia. Determine quantos joules de energia se produziu. Joules é a unidade de calor, né? De calor que vai ser usado para produzir essa energia. Nesse processo só vai ser usado, na verdade, dessa massa, 10% apenas que vai ser usado. Ou seja, 10% de 1 quilo que vai ser usado. Então, 10% equivale a quanto? Então, é só fazer 10 sobre 100, que 10% é 10 sobre 100, vezes 1. 10 vezes 1, 10, vai ficar 10 dividido por 100, ou seja, 0,1 quilogramas que vai ser usado. Então, a massa que eu vou usar vai ser 0,1 de massa, tá bom? Se no exercício não falasse que foi usado só 10%, então eu usaria 1 quilo logo direto, ou 1000 gramas, né? Que a gente usaria.
Mas como não falou isso no exercício, então a gente vai usar o que disse, que foi usado só 10%. Então vamos colocar na fórmula, energia igual a mc ao quadrado. Qual vai ser a energia, ou joules, né? A quantidade de joules produzido por essa reação da massa vezes a velocidade da luz. A massa são 0,1, que eu vou usar, vezes qual é a velocidade da luz? 300.000 quilômetros por segundo. Ou eu posso usar 300 milhões de metros por segundo. O que eu faço para transformar? 3 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Em notação científica fica mais fácil, né, da gente resolver. Metros por segundo. Geralmente usa metros por segundo, a gente não usa quilômetros por segundo, né? Geralmente nos exercícios são metros por segundo. Por isso que primeiro eu transformei para metro e depois eu coloquei em notação científica, que fica bem mais fácil para eu resolver uns exercícios que tem esses números grandes. Então, ó, 3 vezes 10 elevado a 8, porque aqui tem 8 zeros, metros por segundo. Eu vou usar esse valor, então, para ficar mais fácil, no lugar do C. Então, C vai ser 3 vezes 10 elevado a 8 elevado ao quadrado. É igual 0,1 vezes. O que eu faço agora, ó? 3 ao quadrado, 9 vezes 10. O que eu faço com os expoentes? Multiplica os expoentes, né? O de dentro com o de fora. 8 vezes 2, 16. Tirei já daqui, então vai ficar mais fácil para eu resolver. Energia igual. Posso transformar isso daqui em notação científica para poder ficar com a base 10 e ficar mais fácil para eu resolver? Pode. Posso multiplicar o 0,1 vezes 9? Pode também. E repete o 10 elevado a 16. Eu vou transformar em notação científica porque eu acho que fica bem mais fácil e rápido para a gente visualizar e resolver. 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Número negativo, ó. O que eu coloco? 1, o zerinho, né? Para ficar 10, elevado a menos 1, porque tem uma casinha vindo para a esquerda. Para a esquerda, diminui o expoente. Para a direita, aumenta o expoente. Aqui tá vindo para a esquerda, então eu vou colocar elevado a menos 1. Então, diminui o expoente negativo. Vezes 9 vezes 10 elevado a 16. O que eu faço agora? Ó, vou repetir o que não tem base 10, que é só o 9, e vou multiplicar, vou repetir a base 10 e somar os expoentes, porque na multiplicação a gente soma os expoentes. 16 mais menos 1, então vai ficar 15. 9 vezes 10 elevado a 15, ó. 16 menos 1. Soma os expoentes aqui como se fosse um mais 1. O mais não inverte o sinal, então é só colocar 16 menos 1, que é igual a 15. Então, é isso que vai ficar na minha resposta, 9 vezes 10 elevado a 15 joules de energia. Certo? Então, geralmente, quando a gente vai usar essa fórmula, a gente usa a velocidade da luz em notação científica. E se você puder transformar algum número com vírgula que existir em notação científica, fica mais fácil ainda para resolver, porque no final vai ser só repetir a base 10 e somar os expoentes na multiplicação. Essa foi a nossa aula sobre relatividade. Espero que tenham entendido um pouco, mas dizem ainda que se nós conseguimos andar numa velocidade tão rápida que ultrapasse a velocidade da luz, nós podemos abrir um buraco de minhoca e viajar no passado, como mostram alguns filmes de ficção, como Flash, Lendas do Amanhã, De Volta para o Futuro. Então, isso daí já são teorias, né? Porque isso seria praticamente impossível, porque o nosso corpo não aguentaria, porque nós vimos que quanto maior a velocidade, quanto mais próxima a velocidade da luz, mais energia a gente ganha. Então, nós simplesmente iríamos explodir de tanta energia que ganharíamos. Então, é algo impossível de acontecer. Mas a criatividade fica solta. Quem quiser pode assistir esses filmes, que é bem interessante. Também tem vários filmes, né, que mostram isso, além do Flash. Tem Interestelar também, que é um filme que fala bastante sobre a teoria da gravidade, da teoria da relatividade. E vocês podem achar interessante assistir e vivenciar tudo isso, né, através de situações criadas pela mente humana. Então,
Então, um abraço a todos. Espero que tenham entendido e bons estudos. Você entende a relatividade quando vê que 1 hora com a sua namorada ou namorado parece 1 minuto. E 1 minuto sentado no formigueiro parece 1 hora.